Amém. Amém, queridos? Queria que você abrisse comigo a escritura lá no livro de Atos, para nós ganharmos tempo. Atos, capítulo 9. Amém? Atos capítulo 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Amém? Vamos ver até aqui. Queria que você curvasse a cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós clamamos a Deus nessa noite que, assim como Paulo, ao nosso coração, Pai, a luz da tua palavra resplandeça. Assim como aconteceu com Saulo e depois transformado em Paulo, que a luz do Evangelho resplandeça, Pai. Nós clamamos, Jesus, que a revelação de quem o Senhor é constranja o nosso coração essa noite. Que a revelação de quem exatamente Tu és, Senhor, constranja, transforme a nossa vida para sempre. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, nós estamos aqui para sermos esquadrinhados por Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, sonda-nos, Senhor. Sonda-nos. Espírito Santo, nós clamamos pela completa e total direção do Senhor nesse momento, pela revelação, entendimento que vem do Senhor. Nós clamamos essa noite, Pai. Só o Senhor sabe o quanto da Tua misericórdia foram derramadas sobre nós para que nós estivéssemos aqui agora. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós clamamos, Jesus, por essa mesma glória que envolveu Paulo, por esse mesmo ambiente de revelação que envolveu Paulo. Nós clamamos por esse ambiente e por essa revelação nessa noite, em cada coração, Pai, em cada ouvido. Ó Pai, que cada ouvido que ouve essa mensagem, Pai, que essa revelação possa tocar o seu coração, Pai. Nós clamamos nessa noite, Deus. Ser propício a nós pecadores, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Nós lemos esse texto e ele fala da conversão de Saulo, depois tendo seu nome mudado para Paulo. Apesar de não ser um dos discípulos que caminhou com Jesus ali 3 anos e meio, mas um dos homens que foram mais usados por Deus na proclamação do Evangelho. Ele não havia até então caminhado com Jesus esses 3 anos e meio, mas naquele momento, aquela revelação que Saulo teve, aquele momento de revelação, aquela luz, aquele entendimento, aquele encontro com Jesus foi o suficiente para transformar Saulo.
E quem era Saulo? O primeiro versículo que nós lemos, ele diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo era aquele que, capítulos antes, particularmente o capítulo 7, quando fala do martírio de Estevão, de quando Estevão foi apedrejado, a história de Saulo começa a ser contada no livro de Atos, no capítulo 7, quando ele consentiu na morte de Estevão. Quando a Escritura diz que, por pregar o Evangelho, Estevão foi apedrejado e Saulo guardou consigo as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Então a história de Saulo, ela começa aí. Um ferrenho perseguidor da igreja. E é interessante essa linguagem, e aí, para a gente entender quem era Saulo, essa linguagem que a Escritura usa, e me chamou muita atenção, quando o texto bíblico diz que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Imagina alguém que respira ameaças e morte. O que é que eu e você respiramos? Nós respiramos oxigênio. E é isso o que respirar o oxigênio, é isso que é uma condição básica para nós continuarmos vivendo. O dia em que eu e você pararmos de respirar o oxigênio, nós morremos. Então, de uma certa forma, aquilo que mantém os nossos pulmões funcionando, aquilo que mantém o nosso corpo funcionando, aquilo que traz uma condição vital, aquilo que é vital. E é isso que eu queria que você entendesse a linguagem que a Escritura está usando a respeito desse homem. Aquilo que é vital para nós, que é o oxigênio. Sem oxigênio você não consegue respirar. Sem oxigênio você não consegue viver. Aquilo que é vital para nós, que é o oxigênio. O que era vital para Saulo era perseguir os discípulos do Senhor. Como respirar o oxigênio? Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E o que acontece é que ele pega autorizações dos sumos sacerdotes, porque naquele tempo os religiosos da época, os sumos sacerdotes, eles encampavam uma perseguição ferrenha aos cristãos, e autorizados pelo Império Romano e também acompanhados pelo Império Romano, eles empenhavam uma dura perseguição aos cristãos. E Paulo, nessa caçada aos discípulos do Senhor, o texto diz que Saulo perseguia aqueles que eram do caminho. Seguir a Jesus, aqueles que seguiam a Jesus eram considerados como aqueles que eram do caminho, pregavam outro caminho, ensinavam um caminho diferente do que os fariseus, os escribas, os mestres da lei naquele tempo ensinavam. Então, Paulo, ou Saulo, ainda Saulo, ele pega autorizações com o sumo sacerdote para ir numa caçada para prender os cristãos. O que era o motivo, ou que dava sentido à vida de Saulo, era acabar com essa seita chamada seita do caminho. Acabar com essa igreja que tinha se formado, que se chamava Igreja de Jesus. Saulo respirava isso. Saulo vivia para isso.
Era isso o que Saulo tinha como objetivo de vida: acabar com a igreja. E quando nós continuamos o texto, Saulo, no caminho de Damasco, com esse objetivo de perseguir os discípulos do Senhor, ele tem um encontro que transforma a sua vida. No meio do caminho, ele vê um clarão. No meio do caminho, no caminho para Damasco, de repente, subitamente, um clarão cega a visão de Saulo e ele cai do cavalo. E quando Saulo cai do cavalo, cego ainda, atordoado por aquela visão, ele ouve, no meio daquele clarão, alguém falando com ele. E no meio daquele clarão, a voz que fala com ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, caído no chão, cego, atordoado por aquela visão, a resposta dele foi: Senhor, Senhor, quem é você? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. É interessante que quando Jesus o encontra, Jesus não diz: olha, Saulo, eu sou Jesus, o Senhor daqueles a quem você persegue. Ou, eu sou Jesus, aquele que morreu crucificado e aquele sobre quem os discípulos do caminho que você está perseguindo, eu sou esse que eles estão anunciando. Não, Jesus não fala isso. Jesus fala: Saulo, você está me perseguindo. Saulo, por que você me persegue? Agora, a mensagem e o que capturou meu coração nesses dias, e a mensagem que eu queria compartilhar nessa noite, é a pergunta de Saulo: quem és tu, Senhor? A caminhada de um Saulo, perseguidor da igreja, que se transformou em Paulo, se transformou em Paulo, e um dos maiores proclamadores da mensagem, de perseguidor da igreja a proclamador da mensagem do Evangelho. Essa caminhada começou com uma pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E aí eu queria voltar um pouco com os irmãos, que nós precisamos entender quem é Saulo. Às vezes quando a gente ouve essa história, a gente imagina que Saulo era alguém ruim. Saulo perseguia a igreja porque ele era mau. Saulo perseguia a igreja porque ele era adorador do diabo, porque ele era discípulo da igreja de Satanás, porque ele era satanista, porque ele tinha pacto com o diabo. Às vezes a gente pode imaginar quando a gente vê essa história. Mas nós precisamos entender quem é esse homem que faz essa pergunta: quem és tu, Senhor? Será que era alguém completamente mau? Será que era alguém que não conhecia a Deus e era voluntariamente inimigo de Deus? O que a gente descobre é que, na verdade, esse não era Saulo. Muito pelo contrário. Eu queria que os irmãos fossem comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Paulo escrevendo aos filipenses, e ele fala a respeito de justiça própria. Ele, num determinado momento da carta, ele começa a contar aos filipenses quem ele era. Quem era esse Saulo que faz essa pergunta? Quem és tu, Senhor? Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele diz:
Versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contrário do que nós poderíamos imaginar a respeito desse que perseguia a igreja, Saulo era um exemplo de alguém religioso. Saulo era um exemplo de alguém que queria uma vida. Saulo era o exemplo de uma vida de devoção a Deus. Saulo poderia ser considerado um exemplo de alguém que queria conhecer a Deus, que queria obedecer a Deus, que queria andar na lei de Deus. Saulo não era alguém que era inimigo de Deus. Na verdade, ele queria ser amigo, cumpridor da lei. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz isso: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Saulo era um dos que mais conhecia a respeito do Deus que havia enviado Jesus. Saulo, que perseguia Jesus, era um dos maiores estudiosos, conhecedores, um exemplo de alguém que conhecia o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Israel que enviou Jesus. Então, nós não estamos falando de alguém que desconhecia a história de Israel. Nós não estamos falando de alguém que era totalmente desconhecido do povo de Israel. Ele era hebreu, hebreu de hebreus, como ele diz, da tribo de Benjamim, conhecedor da lei, irrepreensível. Saulo era um exemplo de religioso. Saulo era um exemplo de religioso. Mas lá no livro de Romanos, capítulo 10, ele fala a respeito desse zelo que os israelitas ou que os judeus tinham. Romanos, capítulo 10, versículo 1, ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mesmo Paulo sendo um exemplo, mesmo Paulo sendo irrepreensível, Saulo sendo cumpridor de toda a lei, todo o zelo que ele tinha era um zelo sem entendimento. E era o tamanho zelo que ele tinha, e tamanha era a falta de entendimento, que o levou a perseguir algo que Deus havia feito. Tamanho era o zelo, mas sem entendimento. Zelo sem entendimento faz alguém perseguir algo que Deus está fazendo. Saulo, perseguindo a igreja, matando cristãos, enviando-os para a prisão, acreditava que estava fazendo a vontade de Deus.
Mas no seu zelo, com falta de entendimento, ele estava perseguindo o próprio Deus. Ele queria e pensava fazer tudo o que fazia para Deus, mas estava perseguindo Deus. Sabe, e quando eu li esse texto, e pensando nessa pergunta sincera de Saulo, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu penso, eu comecei a olhar para mim, e eu acho que nós precisamos fazer um exercício de olhar para nós, porque às vezes nós estamos tão convictos daquilo que nós estamos fazendo, que nós nem nos perguntamos se Deus aprova isso. Se você sair pelas milhares de religiões, quem sabe milhares, né? De religiões, de seitas que existem hoje, a maioria delas você vai ver pessoas dizendo que estão servindo a Deus, que acreditam em Deus, que faz aquilo que faz porque quer agradar a Deus. Mas quando nós confrontamos com a Escritura, será que realmente tais práticas estão agradando a Deus? Quando nós confrontamos aquilo que fazemos, quando nós olhamos para o estilo de vida que temos, quando nós olhamos para aquilo que pensamos, para o conjunto de crenças que dão destino para as nossas ações, nós acreditamos fazer a coisa certa, como Saulo acreditava que estava fazendo a coisa certa. Mas será que estamos no caminho certo? Será que estamos no centro da vontade de Deus? Saulo pensava que estava. Mas naquele momento, quando ele caiu do cavalo, toda a estrutura de crenças, tudo aquilo que ele havia construído ao redor dele, nós vamos ver isso lá na frente, caiu com ele do cavalo. E naquele momento, no chão, cego, Saulo faz uma pergunta sincera: quem és tu, Senhor? O que Saulo estava dizendo é: eu preciso te conhecer. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E eu, particularmente, quando eu li esse texto, eu penso que é uma pergunta que nós precisamos continuar a fazer durante toda a vida. Sabe, se tem uma frase que eu acho que tem sido muito verdade nesses dias, é que não importa como nós começamos, o que importa é como nós terminamos. É como termina que se conta. E se nós começamos uma caminhada levantando as nossas mãos, recebendo Jesus como Salvador, batizando-se nas águas, é apenas o começo da caminhada. Não é o fim, é o começo. Se um dia nós perguntamos quem é Jesus, nós precisamos continuar perguntando: quem és tu, Senhor? Porque o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus é inesgotável. É inesgotável. E se nós paramos no meio da caminhada, se o pouco que nós conhecemos é suficiente para que o nosso desejo por conhecê-lo mais, ele cesse, nós corremos o risco de, assim como Saulo, ter um zelo sem entendimento, ter uma vida irretocável, ter uma conduta irrepreensível, mas não conhecer o Senhor. Ter uma vida invejável, um caráter exemplar, mas não conhecer Jesus. E quando nós vamos lá para o livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3.
O profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Continuar conhecendo o Senhor é tão relevante que Jesus disse que naquele dia em que Ele vier, o que vai determinar se nós estaremos com Ele ou não, não é aquilo que nós fizemos para Ele. Não é aquilo que nós construímos para Ele. Não são as pessoas que a gente curou em nome dEle. Não são os milagres que nós somos usados para fazer em nome dEle. Mas o que vai determinar se nós vamos estar com Ele ou não, é se Ele nos conhece. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu curei enfermos, no seu nome eu fiz sinais, no seu nome eu fiz grandes maravilhas, Senhor, no seu nome eu construí uma igreja enorme, no seu nome, Jesus, eu viajei várias nações, no seu nome eu curei milhares de pessoas. Mas o que vai determinar é se Ele nos conhece. E a resposta dele para muitos que fizeram muitas coisas será: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. E quando nós nos deparamos com o texto do profeta Oséias, primeiro ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí eu vejo uma relação de causa. Por quê? Porque como amanhecer, a sua vinda é certa. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecer a Deus é um ato contínuo, nunca termina. Até na eternidade nós vamos continuar conhecê-lo. Há um texto em Jó, que Jó diz: tudo aquilo que hoje, tudo aquilo que nós poderíamos juntar a respeito do conhecimento de Deus, tudo que nós poderíamos escrever e ajuntar e pegar o conhecimento daquilo que nós já sabemos sobre Deus, não é nem a ponta dos seus vestidos, não é nem a orla das suas vestes. O conhecimento de Deus é inesgotável. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que nós vamos viver toda uma eternidade e nós ainda não vamos conhecê-lo. Conhecer a Jesus, fazer essa pergunta deve ser uma pergunta contínua, deve ser uma pergunta que deve estar no nosso coração todos os dias, quando nós nos dobramos para orar. Jesus, quem é você? Quem é você? Quem és tu, Senhor? Independente do quantos anos de crente você tenha, independente do quantas experiências maravilhosas você já tem experimentado no Evangelho, sempre há algo para ser conhecido a respeito dele. Você não conheceu tudo. Você ainda não viu tudo. Existe mais. Existe mais. Ainda que como Saulo, você possa dizer: eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, eu sou irrepreensível. Uma pergunta ainda precisa continuar sendo feita todos os dias: quem és tu, Senhor? Eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer, Jesus. Eu preciso te conhecer. Conhecer a Jesus é mais valioso do que qualquer coisa. Filipenses capítulo 3, versículo 7. O próprio agora Paulo,
Aquele mesmo Saulo que havia caído do cavalo, cheio de títulos, cheio de renome, com toda uma estrutura de ensino, de caráter irrepreensível. Esse mesmo Saulo que caiu do cavalo, agora, lá na frente, escrevendo aos Filipenses, ele diz, Filipenses capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Paulo chega ao ponto de dizer: conhecer a Cristo é mais valioso para mim do que qualquer coisa. Continuar conhecendo a Cristo é mais valioso para mim do que tudo. E ele diz, mas o que para mim era lucro, depois de falar de todas as suas credenciais, Paulo agora diz, o que para mim era lucro, o que eu considerei como lucro, agora eu considero como perda. Ser fariseu de fariseus, ser hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, tudo isso eu considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo agora diz, todas as credenciais que eu tinha, todas as medalhas que eu tenho, todo o status que eu tenho, eu considero como perda. Eu considero tudo isso como um lixo. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo, Paulo considerou tudo que ele tinha, tudo que ele havia construído até aquele momento, ele considerou como lixo, como perda. O que nós vemos agora, o Saulo que caiu do cavalo e que conheceu Jesus. O que nós vemos agora é um Paulo dizendo, tudo aquilo que eu tinha, eu considerei como lixo, considerei como perda, para conhecer Jesus. Eu considero todas as coisas perdidas, por um simples fato, conhecer Jesus. Continuar conhecendo a Ele, todos os dias, para mim é mais valioso do que qualquer coisa. E quantas pessoas hoje param no meio do caminho? Quantas pessoas hoje param no meio da estrada? Conheceram a Jesus, mas por causa dos títulos que conquistaram para si, por causa de um conhecimento que trouxeram para si, por causa de renome, por causa de uma reputação, quando conhecer a Cristo, conhecer mais intimamente a Cristo, ofende a sua mente, ofende as suas emoções, ofende os seus desejos. Quando continuar conhecendo a Cristo, traz ofensa à sua mente. Quantos param no meio do caminho? Mas ainda que esse Saulo, com todas essas medalhas, era
perseguido por causa da mensagem do Evangelho. Ainda que esse Paulo, por causa da mensagem do Evangelho, e com todos os títulos que tinha, era perseguido por causa de Jesus, ainda assim, ele dizia: continuar conhecendo a Jesus, conhecer a Cristo, para mim é mais valioso do que tudo isso. Para mim é mais valioso do que qualquer reputação que eu possa ter. Continuar conhecendo a Jesus, para mim é mais valioso do que qualquer coisa. Nós precisamos continuar conhecendo a Jesus. Nós precisamos continuar conhecendo a Cristo. E como nós sabemos que nós estamos prosseguindo em conhecer Jesus? Como nós identificamos que nós estamos caminhando no conhecimento de Jesus? Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11. O apóstolo diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo. Paulo diz: o que eu quero é conhecer Cristo. O meu desejo é conhecer Cristo. A minha vontade é conhecer a Cristo. E como as pessoas sabiam que esse era o desejo de Paulo, que essa era a vontade de Paulo, que esse era o objetivo de vida de Paulo? Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. O que Paulo dizia: eu quero conhecer a Cristo e eu quero me tornar como Ele. Conhecendo a Cristo, eu quero me tornar como Ele. Sabe, quando nós olhamos em Filipenses capítulo 3, versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Quando nós lemos isso, eu acho que por si só nós poderíamos gastar bastante tempo aqui. Paulo diz: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer Jesus e conhecendo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo é que conhecer a Cristo, eu quero conhecê-lo de tal forma que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo dentre os mortos seja derramado sobre mim. O mesmo poder que encontrou o corpo morto de Jesus naquela sepultura venha sobre mim. O mesmo poder que encontrou o corpo morto de Jesus e que o fez ressurgir dos mortos, venha sobre mim. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Sabe, queridos, conhecendo a Jesus, nós podemos experimentar aquilo que Jesus experimentou. O mesmo poder que Deus derramou sobre o corpo morto de Jesus e que o ressuscitou, é o mesmo poder que pode vir sobre você quando você decide todos os dias conhecer Jesus. Imagine o que esse poder pode fazer na sua vida. Esse poder ressuscitou um corpo morto. Que dificuldades você tem que sejam tão grandes que não possam ser removidas por esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Que dificuldade você possa ter que seja tão grande
que esse poder que ressuscitou, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, não possa solucionar. Paulo diz: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Nós precisamos também desejar conhecer o poder da sua ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, operando em você hoje. O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, operando na sua vida hoje. Paulo também diz: eu quero tomar parte nos seus sofrimentos. Eu quero conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos. Sabe, e falar a respeito disso hoje pode ser uma mensagem impopular. Porque o que nós queremos é uma vida boa. É lógico, queridos, aqui também ninguém é masoquista. Fala: não, eu quero uma vida ruim mesmo, eu quero sofrer, eu quero andar da pior forma possível. Não, eu gosto de sofrer, eu gosto de sofrer mesmo. Eu estou aqui para sofrer. Se acontece alguma coisa boa, eu vou ficar triste, porque eu gosto. Não estamos falando de masoquismo, mas nós estamos falando sobre entender a nossa parte em ser semelhante a Jesus. E quando nós nos propomos em conhecer a Jesus, e o que aponta que nós estamos conhecendo a Jesus é que nós estamos nos tornando parecidos com Ele. E se nós estamos nos tornando parecidos com eles, nós vamos entender que faz parte do processo passar por sofrimentos. Por quê? Se eu não me engano, no livro de Hebreus diz que Jesus, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tomar parte nos seus sofrimentos é o caminho para que nós aprendamos a obediência. O caminho da obediência passa por sofrimentos. E quando Paulo diz: eu quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição, e eu quero tomar a minha parte nos seus sofrimentos, Paulo está dizendo: eu quero me encontrar nos sofrimentos de Jesus. Ainda que seja necessário sofrer para se parecer com Ele, eu tomo o sofrimento, não como uma punição de Deus. Eu tomo o sofrimento não como uma vingança de Deus, mas eu tomo o sofrimento como um instrumento para me parecer com Jesus. Eu estou tomando a minha parte nos seus sofrimentos. Tome a sua parte nos sofrimentos de Jesus. Como eu falei, essa pode ser uma mensagem impopular nos dias de hoje, porque uma mensagem que é pregada hoje é que se você é abençoado, você é de Deus. Se você está duro, sem dinheiro, está difícil a situação, você não é de Deus, não. Você não é de Deus. Você está errando, você está falhando em algum lugar. Se você não é rico como o seu irmão do lado lá, se você não está prosperando igual ele, às vezes é porque você não é de Deus, não. Não, meu querido. Conhecer a Cristo, ser semelhante a Ele, também passa pelo processo de tomar parte nos seus sofrimentos. E é isso que Paulo queria. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte. Uau! Eu quero me tornar como Jesus na sua morte. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, é interessante. Paulo foi açoitado, Paulo foi massacrado. Alguns vão dizer até que o espinho na carne que Paulo tinha, e que Jesus fala com ele: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aguenta as pontas aí.
Esse espinho na carne era uma doença que Paulo carregou, particularmente quando em uma de suas cartas Paulo vai dizer: nem mesmo a minha doença me impediu de ir até vocês e pregar o evangelho. Mesmo sofrendo tudo isso, Paulo continuou pregando o evangelho e morrendo pelo evangelho. Porque Paulo já havia morrido há muito tempo. Ele já havia se tornado semelhante a Jesus na sua morte. Paulo não tinha mais vontade própria. Quem está morto não tem vontade própria. Quem está morto não reclama. Quem está morto não vai tirar satisfação com o vizinho. Quem está morto não vai tirar satisfação com o colega de trabalho. Quem está morto não vai querer cobrar os seus direitos na marra, no peito e na raça. Quem está morto, morreu. Quem está morto não se ofende. E nesse ponto Paulo dizia: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser semelhante a Ele. Quero me tornar como Ele na sua morte. E o que é que Jesus fez na sua morte? Quando Jesus estava sendo crucificado, uma das suas últimas palavras para aqueles que o estavam crucificando foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você é capaz de pedir a Deus para perdoar aqueles que te afrontaram? Você é capaz de pedir a Deus para perdoar aqueles que te prejudicaram? Você é capaz de orar pelos seus inimigos? Você é capaz de orar por aqueles que lhes perseguem? Quando você for capaz disso, você está se tornando semelhante a Jesus. E você está conhecendo a Ele. E é isso que Paulo fala: eu quero ser semelhante a Jesus na sua morte. O que muitas vezes nós temos hoje são cristãos cheios de razão. Cristãos cheios de vontades: eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes a gente usa até a palavra: não, eu determino, porque eu sou filho de Deus, porque eu tenho direito, porque... Conhecer a Cristo. Um bom termômetro de que nós estamos conhecendo a Jesus é quando as nossas vontades não falam tão mais alto quanto falavam. Um bom termômetro de que nós estamos prosseguindo em conhecer Jesus é que a vontade de Deus se torna maior do que a minha vontade. O desejo de Deus se torna maior do que o meu desejo. Os planos de Deus se tornam maiores do que os meus planos. Até que os meus próprios planos sumam e desapareçam. Até que a minha própria vontade suma e desapareça. Até que o meu próprio desejo, a própria carreira que eu construí para mim, desapareça. E só permaneça aquilo que é a vontade dele. Aquilo que é o desejo dele. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Para quê? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecê-lo, porque eu quero ser como Ele. Eu quero conhecê-lo, porque eu quero provar do mesmo poder que o ressuscitou. Eu quero conhecê-lo, porque eu quero tomar parte nos seus sofrimentos. Eu quero conhecê-lo, porque eu quero me tornar como Ele na sua morte. Eu quero conhecê-lo, porque eu quero, assim como Ele, ressuscitar dentre os mortos. Sabe, eu acredito que em um aspecto isso já acontece aqui. É um processo. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais o poder que o ressuscitou dentre os mortos, opera na minha vida.
E eu que estava morto, agora começo a viver. Eu começo a dar sinais de vida. E à medida que esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em mim, eu vou tomando parte nos seus sofrimentos. Por incrível que pareça, aquele homem carrancudo, aquele homem que não levava desaforo para casa, aquele homem que cobrava as suas coisas, aquele homem que era sistemático, que cobrava que a sua vontade tinha que ser feita, aquele homem que tirava satisfação, agora é um cordeiro, que perde, que deixa embora, que não briga, mas entrega, que toma parte nos seus sofrimentos. E quanto mais nós caminhamos em conhecê-lo, nós vamos nos tornando como ele na sua morte. Nós não somos mais conhecidos como era. Nós não somos mais conhecidos como nós éramos conhecidos. Mas nós vamos nos tornando alguém diferente. Até que, de algum modo, nós alcançamos a ressurreição dentre os mortos. Nós não somos mais aquele homem, aquela mulher que estava morta nos seus pecados e delitos. Mas assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós nos tornamos uma nova pessoa. Nós ressuscitamos. Deus nos ressuscita dentre os mortos. Quem és tu, Senhor? Foi a pergunta que Saulo fez. Quem és tu, Senhor? É a pergunta que nós precisamos continuar fazendo para Jesus todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos te conhecer, Senhor. Tudo que nós já conhecemos até aqui, tudo que nós já provamos até aqui, cada arrepio, cada sensação, cada transformação, nós entendemos que não é nada diante de tudo que o Senhor é. Nessa noite nós fazemos uma pergunta sincera, Jesus. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Revela-te a nós. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida em conhecer tão pouco ao Senhor, em contentar-nos em conhecer tão pouco. Revela-nos a tua face, Senhor. Mostra-nos quem tu és. Quem és tu, Senhor? Tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, todos os nossos títulos, todos os nossos diplomas, Senhor, nós consideramos tudo isso como perda. Nós consideramos tudo isso como esterco, como lixo, diante da sublimidade, da grandeza, de continuar te conhecendo. Como certo escritor diz, ofenda, ainda que conhecer ao Senhor ofenda a nossa mente, ofenda as convicções que nós mesmos criamos, ofenda os padrões morais que nós mesmos estabelecemos como troféu diante das pessoas. Ainda que continuar conhecendo, nos ofenda, Senhor. Ofenda a nossa mente, como diz certo escritor, nós te pedimos, ofenda a nossa mente, para que nós possamos te conhecer mais. Quebranta o nosso coração, até que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Quem és tu, Senhor? Jesus, essa é uma pergunta sincera. Essa é uma pergunta de corações sinceros que nós fazemos essa noite. Quem és tu, Senhor? E assim como Paulo, a nossa oração é que nós queremos conhecer a Ti, Senhor.
Nós queremos conhecer o poder da sua ressurreição. Nós queremos tomar a nossa parte nos seus sofrimentos. Nós queremos ser semelhantes ao Senhor na sua morte, para de algum modo alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Para a tua glória, para o teu renome, nós te pedimos essa noite, Senhor. Nós te pedimos essa noite, Senhor. Nós te pedimos essa noite, Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor Francisco, vai dar sequência